Capítulo 58. Confidência. Lobo Neves, a princípio, metia-me grandes sustos. Pura ilusão. Como o adorasse a mulher, não se vexava de mo dizer muitas vezes. Achava que Virgília era a perfeição mesma, um conjunto de qualidades sólidas e finas, amorável, elegante, austera, um modelo. E a confiança não parava aí. De fresta que era, chegou à porta escancarada. Um dia confessou-me que trazia uma triste carcoma na existência. Faltava-lhe a glória pública. Animei-o, disse-lhe muitas coisas bonitas que ele ouviu com aquela unção religiosa de um desejo que não quer acabar de morrer. Então compreendi que a ambição dele andava cansada de bater as asas sem poder abrir o voo. Dias depois, disse-me todos os seus tédios e desfalecimentos, as amarguras engolidas, as raivas sopitadas. Contou-me que a vida política era um tecido de invejas, despeitos, intrigas, perfídias, interesses, vaidades. Evidentemente havia aí uma crise de melancolia. Tratei de combatê-la. Sei o que lhe digo, replicou-me com tristeza. Não pode imaginar o que tenho passado. Entrei na política por gosto, por família, por ambição e um pouco por vaidade. Já vê que reunia em mim só todos os motivos que levam o homem à vida pública. Faltou-me só o interesse de outra natureza. Vira o teatro pelo lado da plateia e palavra que era bonito. Soberbo cenário, vida, movimento e graça na representação. Escriturei-me. Deram-me um papel que... Mas para o que estou a fatigar com isto... Deixe-me ficar com as minhas amofinações. Creio que tenho passado horas e dias. Não há constância de sentimentos, não há gratidão, não há nada, nada, nada. Calou-se, profundamente abatido, com os olhos no ar, parecendo não ouvir coisa nenhuma, a não ser o eco de seus próprios pensamentos. Após alguns instantes, ergueu-se e estendeu-me a mão. O senhor há de rir-se de mim, disse ele, mas desculpe aquele desabafo. Tinha um negócio que me mordia o espírito. E ria de um jeito sombrio e triste. Depois pediu-me que não referisse a ninguém o que se passara entre nós. Ponderei-lhe que, a rigor, não se passara nada. Entraram 2 deputados e um chefe político da paróquia. Lobo Neves recebeu-os com alegria, a princípio um tanto postiça, mas logo depois natural. No fim de meia hora, ninguém diria que ele não era o mais afortunado dos homens. Conversava, chasqueava e riam todos. Capítulo 59. Um encontro. Deve ser um vinho enérgico a política, dizia eu comigo ao sair da casa de Lobo Neves. E fui andando, até que na Rua dos Barbonos vi uma sege e dentro um dos ministros, meu antigo companheiro de colégio. Cortejamo-nos afetuosamente, a sege seguiu e eu fui andando. Por que não serei eu ministro? Esta ideia rútila e grande, trajada ao bizarro, como diria o padre Bernardes, esta ideia começou uma vertigem de cabriolas e eu deixei-me estar com os olhos nela a achar-lhe graça. Não pensei mais na tristeza de Lobo Neves, sentia a atração do abismo. Recordei aquele companheiro de colégio, as correrias nos morros, as alegrias e travessuras, e comparei o menino com o homem e perguntei a mim mesmo por que não seria eu como ele. Entrava então no passeio público e tudo me parecia dizer a mesma coisa. Por que não serás ministro, Cubas? Cubas, por que não serás ministro de Estado? Ao ouvi-lo, uma deliciosa sensação me refrescava todo o organismo. Entrei, fui sentar-me no banco a remoer aquela ideia. E Virgília, que havia de gostar. Alguns minutos depois, vejo encaminhar-se para mim uma cara que não me pareceu desconhecida. Conhecia, fosse donde fosse. Imaginem um homem de 38 a 40 anos, alto, magro e pálido. As roupas, salvo o feitio, pareciam ter escapado ao cativeiro de Babilônia. O chapéu era contemporâneo do de Gessler. Imaginem agora uma sobrecasaca mais larga do que pediam as carnes, ou literalmente os ossos da pessoa. A cor preta ia cedendo o passo a um amarelo sem brilho. O pelo desaparecia aos poucos. Dos 8 primitivos botões restavam 3.
As calças de brim pardo tinham 2 fortes joelheiras, enquanto as bainhas eram roídas pelo tacão de um botim sem misericórdia nem graxa. Ao pescoço flutuavam as pontas de uma gravata de 2 cores, ambas desmaiadas, apertando um colarinho de 8 dias. Creio que trazia também colete, um colete de seda escura, roto a espaços e desabotoado. "Aposto que não me conhece, Sr. Dr. Cubas", disse ele. Não me lembra. Sou o Borba? O Quincas Borba?" Recuei espantado. Quem me dera agora o verbo solene de um Bossuet ou de Vieira para contar tamanha desolação. Era o Quincas Borba, o gracioso menino de outro tempo, o meu companheiro de colégio, tão inteligente e abastado. Quincas Borba? Não, impossível, não pode ser. Não podia acabar de crer que essa figura esquálida, essa barba pintada de branco, esse maltrapilho avelhentado, que toda essa ruína fosse o Quincas Borba. Mas era. Os olhos tinham um resto da expressão de outro tempo, e o sorriso não perdera certo ar escarninho que lhe era peculiar. Entretanto, ele suportava com firmeza o meu espanto. No fim de algum tempo, arredei os olhos. Se a figura repelia, a comparação acabrunhava. "Não é preciso contar-lhe nada", disse ele enfim. "O senhor adivinha tudo. Uma vida de misérias, de atribulações e de lutas. Lembra-se das nossas festas em que eu figurava de rei? Que trambolhão! Acabo mendigo." E alçando a mão direita e os ombros, com um ar de indiferença, parecia resignado aos golpes da fortuna, e não sei até se contente. Talvez contente, com certeza impassível. Não havia nele a resignação cristã nem a conformidade filosófica. Parece que a miséria lhe calejara a alma a ponto de lhe tirar a sensação de lama. Arrastava os andrajos como outrora a púrpura, com certa graça indolente. "Procure-me", disse eu. "Poderei arranjar-lhe alguma coisa." Um sorriso magnífico lhe abriu os lábios. "Não é o primeiro que me promete alguma coisa", replicou, "e não sei se será o último que não me fará nada." "E para quê? Eu nada peço a não ser dinheiro. Dinheiro sim, porque é necessário comer, e as casas de pasto não fiam, nem as quitandeiras. Uma coisa de nada, uns 2 vinténs de angu, nem isso fiam as malditas quitandeiras. Um inferno, ia dizer meu amigo, um inferno, o diabo, todos os diabos. Olhe, ainda hoje não almocei." "Não? Não, saí muito cedo de casa. Sabe onde moro? No 3º degrau das escadas de São Francisco, à esquerda de quem sobe. Não precisa bater na porta. Casa fresca, extremamente fresca. Pois saí cedo e ainda não comi." Tirei a carteira, escolhi uma nota de 5.000 réis, a menos limpa, e dei-lhe. Ele recebeu-ma com os olhos cintilantes de cobiça. Levantou a nota ao ar e agitou-a entusiasmado. "Inox signo vinces!" bradou. E depois beijou-a com muitos ademanes de ternura e tão ruidosa expansão que me produzia um sentimento misto de nojo e lástima. Ele, que era arguto, entendeu-me. Ficou sério, grotescamente sério, e pediu-me desculpa da alegria, dizendo que era a alegria de pobre que não via desde muitos anos uma nota de 5.000 réis. "Pois está em suas mãos ver muitas outras", disse eu. "Sim", acudiu ele, dando um bote para mim. "Trabalhando?", concluí eu. Fez um gesto de desdém. Calou-se alguns instantes. Depois disse-me positivamente que não queria trabalhar. Eu estava enjoado dessa abjeção tão cômica e tão triste e preparei-me para sair. "Não vá sem eu lhe ensinar a minha filosofia da miséria", disse ele, escarranchando-se diante de mim. Capítulo 60. O abraço. Cuidei que o pobre diabo estivesse doido e ia afastar-me quando ele me pegou no pulso e olhou alguns instantes para o brilhante que eu trazia no dedo. Senti-lhe na mão uns estremeções de cobiça, uns pruridos de posse. "Magnífico!", disse ele. Depois começou a andar à roda de mim e a examinar-me muito. "O senhor trata-se", disse ele. "Joias, roupa fina, elegante e... Compare esses sapatos aos meus. Que diferença! Pudera não? Digo-lhe que se trata. E moças, como vão elas? Está casado? Não. Nem eu. Moro na rua... Não quero saber onde mora", atalhou Quincas Borba. "Se alguma vez nos virmos, dê-me outra nota de 5.000 réis. Mas permita-me que não a vá buscar à sua casa. É uma espécie de orgulho.
Agora adeus, vejo que está impaciente. Adeus e obrigado. Deixa-me agradecer-lhe de mais perto. E dizendo isto, abraçou-me com tal ímpeto que não pude evitá-lo. Separamo-nos finalmente, eu a passo largo, com a camisa amarrotada do abraço, enfadado e triste. Já não dominava em mim a parte simpática da sensação, mas a outra. Quisera ver-lhe a miséria digna. Contudo, não pude deixar de comparar outra vez o homem de agora com o de outrora, entristecer-me e encarar o abismo que separa as esperanças de um tempo da realidade de outro tempo. Ora, adeus, vamos jantar, disse comigo. Meto a mão no colete e não acho o relógio. Última desilusão. O Borba furtara-mo no abraço.